Olá, eu sou o professor e delegado Laércio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative os sininhos para receber os conteúdos que nós preparamos com muito carinho para você. São conteúdos relacionados à segurança pública e não deixe de seguir o @delegado Laércio nas nossas redes sociais. A partir de agora você vai ter frequência. Toda semana teremos um conteúdo novo, temas atuais, temas importantíssimos e até polêmicos a respeito da segurança pública e sua importância para toda a nossa coletividade. Claro que vamos debater segurança pública no Distrito Federal, mas também no Brasil inteiro. Nosso foco é a atividade principal e sua importância para a sociedade, bem como vamos trazer, lógico, assuntos de relevância para toda a comunidade, ok? A maioria dos pontos que nós vamos debater serão aprofundados em momentos oportunos. Hoje nós vamos só dar uma palhinha, mas no decorrer do tempo você vai ver o aprofundamento de cada um desses temas importantíssimos. Aliás, nós fizemos um vídeo anteriormente e comentamos a respeito de uma sentença judicial que enfrentou o tema de transferências arbitrárias de servidores públicos e os prejuízos que isso causa para a sociedade. Se você tem interesse nesse tema, é só ir lá no nosso canal no YouTube e você vai ter esse e outros assuntos, ok? Brevemente vamos trazer um outro tema extremamente polêmico, que é sobre a participação de agentes policiais nas redes sociais. Por que de tanta perseguição a esses policiais que são youtubers, né? Hoje, o assunto principal do nosso vídeo é a famosa PEC da segurança pública e o impacto dela na vida dos cidadãos, ok? Aliás, é bom lembrar que essa PEC, ou seja, proposta de emenda à Constituição, ela foi criada para tratar de um tema que já vem sendo debatido desde 2018. Foi através da Lei 13.675, 2018, ainda no governo Temer, que criou-se o Sistema Único de Segurança Pública. Apesar dele já ter quase 7 anos, o Sistema Único de Segurança Pública, quase nada avançou, quase nada melhorou pelo Brasil afora e a criminalidade, sim, essa tem avançado e tem ganhado território a cada dia. Por isso, a PEC da segurança pública chega num ambiente de descrédito, de desânimo, porque se não deu certo em 2018, se não trouxe mudanças efetivas em 2018, quem garante que agora, mesmo que aprovado na forma de uma emenda constitucional, ela será efetiva para trazer para a sociedade a segurança pública que todos precisam. Não é? Esse Sistema Único de Segurança Pública e a PEC da Segurança Pública tem como finalidade ampliar a competência da União dentro da segurança pública do Brasil. Ele também tem o objetivo de criar uma polícia ostensiva federal, não é? Como se fosse uma polícia militar da União. Também se presta a dar um ar de constitucionalidade ao chamado Fundo Nacional da Segurança Pública e ao Sistema Único de Segurança Pública, não é? Outra finalidade da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição, seria criar políticas, planos nacionais de segurança pública de maneira unificada, coordenar estratégias, para o enfrentamento à criminalidade, resolver a questão do sistema penitenciário nacional, não é? Há também uma crítica muito pesada dos governadores dos estados a respeito dessa PEC da segurança pública, porque eles alegam que este sistema iria suprimir competência dos estados, iria retirar poderes dos estados e transferir para a União, tá certo? Há quem diga também que o objetivo maior da PEC da segurança pública seria ampliar as competências da Polícia Federal e da PRF para atuar nos estados, tá certo? O fato é que o pano de fundo da PEC da segurança pública seria enfrentar as milícias, as organizações criminais e principalmente combater o crime ambiental.
Um outro tema que está sendo ventilado aí através da PEC da Segurança Pública é o papel das guardas municipais. Aliás, isso é um debate acalorado. O Brasil tem mais de 5.000 municípios e muitos deles têm interesse de ter a sua polícia própria, a polícia municipal. Nós já vamos falar sobre a diferença entre o sistema americano, né? Como é que os americanos tratam a questão da segurança pública e como isso é tratado no Brasil e como ficaria as nossas atuais guardas municipais, como seriam estruturadas e qual o seu papel. Outra função da PEC da segurança pública seria integrar os órgãos. Ora, eu entendo, modéstia à parte, que para integrar órgãos de segurança não seria necessário a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição, ok? Isso se poderia dar por uma ação entre os próprios órgãos da segurança pública, o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública e também as secretarias estaduais, tá ok? Há quem diga que a finalidade maior dessa PEC também é colocar a União num papel de protagonismo, ou seja, que ela iria encabeçar e assambarcar tudo o que diz respeito à segurança pública em nosso país, ok? Uma questão muito relevante que nós queremos agora, já para começar a esquentar o tema, ok? Vamos observar quem são hoje as pessoas que ditam as regras em âmbito nacional no que tange à segurança pública. Nós temos o ministro, que é o ministro Lewandowski, e nós temos também o nosso secretário nacional de segurança pública, que é o Mário Sarrubo. Ora, meus amigos, para comandar um hospital é necessário, é ideal, recomendável que se seja médico, certo? Para tocar uma obra de grande envergadura é importante que se seja engenheiro civil. Não é diferente na segurança pública. É claro que nós respeitamos a experiência e o currículo do ministro Lewandowski. É claro que nós respeitamos a experiência e o currículo do secretário Mário Sarrubo. Mas é muito bom que todos os policiais do Brasil e a sociedade saibam que nenhum dos dois é originário das forças de segurança pública. Nenhum dos dois conhece de maneira aprofundada, especializada e por experiência própria o que é enfrentar a criminalidade nas ruas, o crime organizado, né, as milícias digitais e toda essa turma que comanda os crimes, que comete os crimes em nosso país. Então é bom deixar claro que sem qualquer menoscabo, tanto o ministro Lewandowski, que é uma pessoa da área jurídica, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, desempenhou outros papéis também aí na área de consultoria e etc., como o Mário Sarrubo, que é uma pessoa que vem de uma carreira do Ministério Público, foi procurador, foi promotor, mas nenhum dos dois nunca vivenciou na prática a experiência da segurança pública. Nós entendemos que para você comandar a Polícia Federal, você deveria, isso é básico, ser um dos mais preparados delegados da Polícia Federal, um dos mais experimentados como policial federal. Para comandar a Polícia Civil do Distrito Federal, você deveria ser um dos delegados mais capacitados, mais experientes na rua, na investigação e na lida da investigação criminal, ok? Tendo essas características, é claro que toda a categoria o respeitaria como um profissional da área, habilitado, corajoso e capacitado. Do contrário, suscita-se aí todas essas polêmicas. O mesmo serve para a Polícia Militar. Para ser comandante-geral da Polícia Militar, tem que ser um de seus melhores coronéis, mais habilidoso, mais corajoso, testado na arte de enfrentar a criminalidade. Isso é básico. As instituições, não é? E os liderados só respeitam o líder quando ele é um expert naquela área em que ele está comandando. Tranquilo? Bom, nós falamos há pouco sobre a diferença que existe entre o sistema brasileiro e o sistema americano no que tange à segurança pública. Por que estamos trazendo esse tema agora? Está em debate o papel das guardas municipais, onde figuras abalizadas querem transformá-las em polícia municipal.
Este seria algo parecido com o modelo americano. Para os senhores terem uma ideia, a grande maioria dos municípios ou dos condados americanos possuem a sua polícia própria, tá? A experiência americana é uma experiência que serve sim de modelo para o mundo inteiro, é uma experiência que tem êxito histórico no enfrentamento à criminalidade, já que tem resolvido com sucesso 75% dos crimes que acontecem em seu território, enquanto no Brasil nós temos que nos conformar com ínfimos 8% de assertividade. De todos os crimes que se praticam no Brasil, apenas 8% são elucidados com sucesso. Ou seja, o autor desse crime vai à barra dos tribunais responder pelo que fez. Então, o modelo americano me parece mais apropriado do que o nosso. E lá se valoriza, se utiliza muito o modelo municipalista, ou seja, a cidade é que resolve seus próprios problemas de segurança no geral. Claro que existem crimes federais, claro que existem forças de segurança, né? Agências de inteligência, agências de investigação federais e estaduais, tá certo? Mas dentro do Brasil, o nosso sistema prioriza para a segurança pública os estados federados, que são 26 estados e mais o Distrito Federal, a 27ª unidade. Então nós temos aí as grandes polícias, que são as polícias militares e as polícias civis, atuando nos estados no enfrentamento à criminalidade. Na União nós temos a nossa Polícia Federal, que goza de um prestígio enorme perante a sociedade, uma credibilidade enorme, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, cada uma na sua área de atuação. Mas o protagonismo da segurança pública no Brasil está na mão dos estados. Portanto, caberia à União o papel de, primeiro, manter as suas instituições de segurança pública, que eu acabei de mencionar, e apoiar os estados em suas dificuldades, em momentos de grande tensão, né? Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, estados que estão conflagrados. Há quem diga, é uma região conflagrada lá, uma favela, uma comunidade, um morro no Rio de Janeiro. Não. O estado do Rio de Janeiro, e principalmente sua capital, vivem uma situação de insegurança, assim como São Paulo e outras capitais de alguns estados pelo Brasil afora. Então, na nossa visão, caberia ao Brasil, caberia à União Federal unir-se a esses estados para apoiá-los, até que nós tenhamos outro sistema de segurança pública prevalecendo no Brasil. Quem sabe as nossas atuais guardas municipais possam evoluir para polícias municipais e no futuro o Brasil possa copiar o modelo americano, que é um modelo de muito sucesso. Já o nosso, nem tanto. Tranquilo? Bom, a PEC da Segurança Pública e suas propostas, todo mundo já entendeu perfeitamente. Todo mundo já entendeu, né? Mas nós vamos falar um pouco agora sobre como melhorar essa ideia inicial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se a intenção fosse realmente fazer do Brasil uma nação segura, que pudesse atrair investimentos internacionais, pudesse, por exemplo, contar com uma situação de um turismo forte, vibrante, que pudesse ser aí algo muito relevante para a economia do Brasil, que pudesse o brasileiro se orgulhar de sua segurança pública nos 4 cantos do nosso enorme território. Se fosse esta a finalidade, a PEC da Segurança Pública poderia sim prestar um grande serviço à nossa sociedade. Mas nós vamos mostrar que parece que não é bem isso o que se quer. Falado sobre a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública, né, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, as polêmicas que criou, vamos mostrar agora um pouco das nossas propostas, as nossas ideias que poderiam ser aproveitadas pelo ministro Lewandowski
para melhorar essa PEC e, quem sabe, para levar a tão aguardada, a tão desejada segurança pública nos 4 cantos do Brasil, ok? Claro que nós estamos apresentando aqui a nossa experiência pessoal como profissional da segurança pública, mas também de dezenas de colegas, de amigos com os quais nós conversamos no dia a dia, que vivenciam a segurança pública, logo estão abalizados para sugerir melhorias e aperfeiçoamento em qualquer sistema de segurança pública em nosso país. Tranquilo? Bom, para começar, é lógico que os senhores perceberam que a nossa crítica é uma crítica construtiva, é no sentido de indicar soluções para um Brasil melhor, para um Brasil mais seguro. Mas a primeira proposta, que nem envolve orçamento, não precisa de dinheiro, nem precisa de grande intelectualidade para entender, seria a integração das instituições de segurança pública, que hoje, infelizmente, no DF principalmente, quase não conversam entre si. Então, integrar as polícias, no caso do novo modelo, desde as guardas municipais, nos estados e nos municípios que a têm, não é? Até a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e todas as instituições de segurança trabalhando de forma harmônica e integrada. Este seria um passo importantíssimo para nós realizarmos um sonho de quem gosta de segurança pública, que seria a unificação das corporações policiais. Imaginem os senhores no Distrito Federal, Polícia Civil e Polícia Militar trabalhando de forma unificada. Claro que o resultado seria muito melhor para toda a sociedade, mas nós vamos mais na frente preparar um material especial para falar sobre integração e unificação das forças de segurança. Outro passo que o ministro poderia pensar para inserir na PEC da segurança seria investimento, capacitação. Não se faz segurança pública sendo o segmento de segurança o filho pobre, né, do serviço público. Se você pegar, por exemplo, educação e saúde, você vai ver que o que se investe em segurança pública é ínfimo, é mínimo, se comparado aos investimentos nessas duas áreas co-irmãs que são educação e saúde pública, não é? Capacitar o quadro de servidores, os agentes de segurança pública. Isso serve para os pequenos municípios do Brasil, com suas pequenas guardas municipais, mas também serve para a nossa competentíssima Polícia Federal. Investir no aperfeiçoamento constante do seu quadro de servidores, na humanização do seu quadro de servidores, na consciência de que nós desenvolvemos um trabalho de alta relevância para toda a sociedade brasileira. O profissional capacitado, preparado, apto ao exercício profissional, ele erra menos e ele presta um serviço de maior qualidade para o nosso cidadão, tá certo? Outro ponto relevante que nós queremos apresentar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública é o papel importantíssimo do Distrito Federal dentro da segurança do nosso país. Nós conhecemos a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar como instituições de vanguarda, instituições de ponta na segurança pública e referência para o Brasil inteiro. Infelizmente, nos últimos anos, tanto a PM, mas principalmente a nossa querida Polícia Civil, vem perdendo esse papel de protagonismo na segurança pública do Brasil. Nós estamos aqui há quase 27 anos e como era bom, né? Como dá um saudosismo, aí, uma nostalgia, quando nós podíamos viajar pelos estados da federação e debater com os nossos colegas como trabalhava, como atuava a nossa querida Polícia Civil, e todos pelo Brasil afora mostravam orgulho, mostravam interesse em fazer parte da Polícia Civil do Distrito Federal. Por que perdemos esse protagonismo? Aqui no DF estão sediadas todas as comissões diplomáticas, os corpos diplomáticos do mundo inteiro estão aqui, têm sua sede aqui.
Brasília é a sede dos 3 poderes da República, inclusive do Poder Executivo, lógico, que é o chefe do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. O Judiciário, desde as instâncias máximas aos tribunais superiores, estão todos aqui no Distrito Federal. Então, por que não fazer da segurança pública do DF uma vitrine? Para isso, falta valorização do quadro de agentes da segurança, agentes de polícia, peritos, delegados de polícia, médicos legistas, papiloscopistas. Falta valorizar essas carreiras, falta valorizar a nossa gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Hoje nós estamos aí à míngua, trabalhando em serviços extraordinários mal remunerados, em escalas extenuantes de trabalho, mas nós vamos falar sobre isso mais na frente, sobre as dificuldades pelas quais passam as corporações de segurança do DF, não é? Nesse momento eu quero apenas sugerir ao nosso ministro, a quem eu respeito, que use o Distrito Federal como um laboratório de experiências, de disseminação de conhecimento e de experiência de enfrentamento à criminalidade, né? Um outro ponto relevante que poderia ter entrado na PEC seria discutir o percentual mínimo de gastos na segurança pública. Basta copiar o modelo da saúde e da educação. Ambos já têm na lei e na Constituição a definição de mínimo que precisa ser investido, tanto pela União como pelos estados. E logo, logo, tenho certeza que os municípios terão que ter definido em sua lei orgânica qual percentual mínimo eles vão ter que investir em suas polícias municipais. Então nós estamos atrasados. O orçamento da segurança pública, apesar de ser um tema tão importante quanto educação e quanto saúde, o orçamento da segurança pública é muito menor do que de todos esses aí, não é? Outra questão que poderia estar clara, definida na PEC da segurança pública, seria o combate unificado às organizações criminosas. Nós enfrentamos, sim, aqui no Distrito Federal, e enfrentamos com muita coragem, com muita disposição, a atuação do PCC e do Comando Vermelho. Tá certo? Até porque o Distrito Federal, há 10 anos atrás, nem se pensava em entrada de Comando Vermelho, PCC em Brasília. Nós tínhamos orgulho e debatíamos isso. Olha, aqui PCC não se cria, aqui Comando Vermelho não se cria. Isso era há 10 anos atrás, tá? Hoje, a gente faz prisão de criminosos aí nos 4 cantos do DF, quando vai olhar a ficha criminal do cara, faccionado. O cara ainda bate no peito: eu sou do PCC, eu sou do Comando Vermelho, eu sou do Comboio do Cão. Olha o que está acontecendo com a segurança da capital da República. Deveria ser uma referência absoluta para os demais estados da federação. No entanto, na capital federal, hoje, nós temos que conviver com essa mazela do século XXI, que é a gente presenciar o crescimento, o empoderamento dessas organizações criminosas que tanto mal faz ao Brasil. Então, a PEC da segurança pública poderia empoderar a Polícia Federal ainda mais, capacitar ainda mais, aumentar seu efetivo, investir ainda mais na Polícia Federal, que é um orgulho da sociedade brasileira, e colocar para ela o papel de enfrentar essas organizações criminosas que atuam em todo o território nacional, tá? Investimento em tecnologia. Não adianta ficar investigando o crime hoje como se investigava há 50 anos atrás, no processo de caçar tatu, no processo de se trabalhar de forma artesanal, apenas baseado na intuição policial. Hoje nós temos que agregar tecnologia. As delegacias de polícia precisam ser dotadas de verdadeiras centrais de inteligência e não depender de um órgão central para ter acesso, por exemplo, a diligências como quebras, como interceptações. Isso deveria ter tecnologia em cada unidade policial que se possibilitasse ali mesmo a utilização de tecnologias de ponta em qualquer investigação criminal. A questão das câmeras, nós vamos preparar um material específico para falar sobre câmeras corporais. Ora, senhor ministro,
Ora, senhores governadores, senhores secretários de segurança, se a ideia é melhorar a segurança pública no Brasil, vamos investir em câmeras públicas, principalmente nos acessos da nossa cidade. Câmeras que funcionem 24 horas por dia, que sejam monitoradas, acompanhadas em tempo real. O criminoso roubou um carro no plano piloto, antes dele chegar em Planaltina ele já é interceptado. Mas hoje a moda é falar em câmera corporal, como se colocar uma câmera num colete balístico de um policial militar resolvesse o problema da segurança pública. Estão querendo tratar câncer com metiolate. Se nós queremos melhorar a segurança pública, nós precisamos de câmeras públicas instaladas nos postes de energia, instaladas em pontos estratégicos, ao longo das vias, nas avenidas comerciais, próximos a locais onde são conhecidos como pontos de vendas de droga, para que o policial que investiga o pequeno tráfico não fique dependendo de informante para derrubar uma boca de fumo, para acabar com uma biqueira. É isso que nós precisamos, o uso de tecnologia na investigação policial. Outro ponto muito relevante, que aliás neste ponto o nosso DF está bem longe de chegar nele, é a chamada motivação. Motivação. Hoje qualquer gestor de recursos humanos, seja ele da iniciativa privada, como um gerente de banco, seja ele o diretor de uma grande multinacional, seja ele o gestor público, diretor de um hospital, chefe de uma delegacia, comandante de um batalhão de polícia militar, ele precisa, é condição absoluta para o sucesso do trabalho, seja policial ou qualquer outro, o processo motivacional. E nós temos pelo Brasil afora diversas experiências exitosas que poderiam ser copiadas no Distrito Federal, né? O termo meritocracia, por exemplo, está arquivado há muito tempo. Há muito tempo no Distrito Federal não se conhece a figura da meritocracia. Então, motivar o efetivo com a construção de uma carreira sólida, onde o servidor, com o decorrer do tempo de efetivo serviço prestado, de dedicação comprovada, de capacidade técnica, de coragem, porque policial tem que ser corajoso. Policial não pode ser medroso. É da natureza do policial a coragem. Colocar uma arma em sua cintura e sair para enfrentar a criminalidade exige coragem, determinação, espírito público. Nós temos que gostar de gente. Nós temos que ter empatia pelo cidadão que foi assaltado de madrugada na parada de ônibus. Portanto, senhores, motivar a tropa, usar critérios de meritocracia e critérios objetivos de progressão nas carreiras e de valorização do servidor da carreira policial deveriam ser pilares fundamentais para a construção de uma segurança pública de qualidade e que lá na ponta o cidadão pudesse se sentir seguro ao sair de casa para o trabalho, ao acessar as suas redes sociais, ao desenvolver qualquer atividade corriqueira. Portanto, este sim poderia ser um papel relevante do Ministério da Justiça e Segurança Pública na reorganização, na construção de um novo desenho para a segurança pública no Brasil. Organizar as carreiras, tendo como base meritocracia e motivação constante. Bom, nós vamos ainda aprofundar muito esses temas, mas eu gostaria de falar sobre alguns estados brasileiros que passam por grave crise de segurança pública. Dentre eles, nós podemos destacar a belíssima cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, que na área da economia, do trabalho, se destaca no mundo como uma capital pujante de um povo trabalhador, de um povo ordeiro, porém que vive assolado pela sanha da criminalidade, da bandidagem que não respeita o Estado, não respeita a justiça, não respeita ministério e não respeita a polícia. Portanto, outro papel fundamental que deveria ter sido inserido na PEC da Segurança Pública seria o apoio do governo federal e do Ministério da Justiça, apoio efetivo
a esses estados que estão passando por gravíssimas situações de segurança pública, né? Nós estamos vivenciando a criação das nossas polícias municipais. Essas polícias não podem surgir tendo como base o preconceito, a discriminação, a apatia. Elas precisam ser reconhecidas como instituições policiais, precisam entrar no artigo 144 da Constituição Federal como instituição de segurança pública e precisam ser fomentadas, incentivadas, porque nós moramos no município, com exceção do Distrito Federal, né? As pessoas que moram nos 26 estados da federação moram em municípios. Então é importante sim fortalecer essas polícias municipais, até porque elas têm um contato diário com o cidadão que vive na sua cidade e sabe onde é que o calo aperta. Então nada de preconceito, nada de discriminação com as guardas municipais ou com as polícias municipais. São instituições de segurança pública e podem sim prestar um serviço relevante à nossa sociedade brasileira. Outro ponto, a questão da legislação. Todo mundo sabe que um dos problemas mais graves de insegurança no Brasil é proporcionado por uma lei arcaica, a começar pelo nosso velho Código Penal, que já está caduco, ultrapassado. Então, caro ministro Lewandowski, apesar de ser do Executivo, o governo federal poderia encampar um trabalho intenso com a sua base de apoio no Congresso Nacional para aprimorar todas as leis do campo penal e do campo processual penal que tratam da questão da violência no Brasil. Modernizar essa legislação. Audiência de custódia, está aí o calo da segurança pública. Da forma em que ela está acontecendo, não pode continuar. E o governo federal poderia sim assumir um protagonismo através do Ministério da Justiça na regulamentação dessa audiência de custódia, com critérios claros. O que é que justifica um marginal com 30 passagens pela polícia, com 20 inquéritos instaurados, né, sendo investigado em diversos pontos do Estado ou da Federação, né? E aí entra numa audiência de custódia por uma porta e sai pela outra, rindo e debochando do aparelho policial. Então, aperfeiçoar a audiência de custódia ou extingui-la seria, sim, um passo importante. E nossos presídios? Como estão os nossos presídios? A lei de execuções penais. Né? Recentemente, centenas de marginais perigosos foram colocados na rua porque precisava abrir vaga para o povo do 8 de janeiro. Ora, o que é mais importante? Manter preso por anos uma pessoa que depredou um bem público ou um assassino, um traficante internacional de drogas? Foi isso que foi feito recentemente. Então nós precisamos de uma reformulação no sistema prisional brasileiro, nós precisamos de uma reformulação na lei de execuções penais, acabar com esse negócio de saidinha de uma vez por todas, acabar com as dezenas de regalias que tem na lei de execuções penais, para que o cumprimento de uma pena seja algo efetivo. Aí sim, estamos falando de política de segurança pública levada a sério. Outro problema que nós temos muito grave no Brasil é a legislação relacionada à menoridade penal, o nosso ECA, que quando foi criado em 1990, mostrava-se uma lei atual e importante, mas hoje já está ultrapassada. Temos que resgatar o debate da menoridade penal e, no mínimo, fazer aí adequações no sistema de responsabilização dos menores, não é? As chamadas medidas socioeducativas, que também estão ultrapassadas, que não atendem mais a necessidade do cidadão brasileiro. Ora, estamos falando sobre PEC da segurança pública e todo cidadão brasileiro sente na pele por onde está indo, para que caminho está tomando a criminalidade atualmente. Eu posso afirmar que os golpes e o estelionato é o crime do momento. Toda delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, e lá vai aí uma sugestão para os nossos gestores da segurança no Distrito Federal. Sugestão: criar um grupo de combate a golpes e ao estelionato
dentro de cada unidade da Polícia Civil do Distrito Federal. E que o trabalho desses policiais investigativos que iriam enfrentar essa turma de golpistas, esses estelionatários que estão ficando ricos às custas do fracasso alheio, da pobreza alheia, né? Se pudesse ter realmente um enfrentamento efetivo e eficiente à questão do golpe. Quem sabe o DF não pudesse servir de modelo para o Brasil no enfrentamento a esses golpistas, né? Utilizando-se, lógico, tecnologia. Senhor ministro, outro tema relevantíssimo que nós perdemos a oportunidade de inserir na PEC da Segurança Pública é a chamada ADPF das favelas. Já pensou se essa moda chega em Brasília, no DF? A Polícia Civil, para entrar numa comunidade carente, tem que pedir autorização do Supremo. Tem que submeter-se a essa ou aquela outra exigência. Não pode, porque é uma população vulnerável. Pelo amor de Deus, até quando esta ADPF das favelas vai ficar incomodando as corporações policiais, notadamente aquelas voltadas à investigação criminal? Já passou da hora do governo federal e do Ministério da Justiça enfrentar de maneira firme e decidida para que essa ADPF das favelas deixe de existir no cenário brasileiro, ok? A questão das nossas fronteiras. Qualquer pessoa, a primeira aulinha de segurança pública que ela recebe é saber que as nossas fronteiras são vulneráveis. Eu mesmo já tive N oportunidades de passar por nossas fronteiras. Fronteira do Brasil com a Venezuela, Brasil com a Argentina, Brasil-Paraguai nem se fala, né? Como é que você pode falar em uma PEC da segurança pública que não trata da fragilidade de nossas fronteiras? Monitoramento real, absoluto. Se você já esteve no Paraguai, você sabe o que eu estou falando. É só chegar e cair para dentro, entrar, comprar do que bem quiser e voltar que está tudo certo. Então as nossas fronteiras são vulneráveis e a PEC da segurança pública poderia sim ter sido mais eficiente no sentido de traçar aí estratégias, programas, planos, planejamento para fazer de nossas fronteiras um local seguro e dificultar a vida dos contrabandistas, da galera que faz o tráfico internacional de drogas e de armas. A PEC da segurança pública também poderia ter se preocupado com a investigação de crimes como homicídios, tráfico de drogas, golpes, como acabei de falar, e do crime organizado. De que maneira? Investindo nos estados da federação, e eu não estou falando aqui de ideologia política, não importa se o estado é de direita ou de esquerda, importa que lá moram cidadãos, contribuintes, que precisam do Estado brasileiro e que precisam viver em paz. Então, se você faz uma política séria de enfrentamento, de investigação e de prisão a autores de homicídio, de traficantes, do crime organizado e de golpistas, você já resolve aí um sem fim de problemas de insegurança. E esses estados que demonstrassem efetividade, redução nos números, né, desempenho satisfatório na apuração desses crimes, receberiam do governo federal o apoio, a ajuda, o suporte que necessitam para seguir reduzindo a criminalidade. Não esqueçam os senhores que os crimes que acontecem nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro refletem, sim senhor, no Brasil inteiro e, óbvio, no Distrito Federal, na capital da República. Então, a PEC da segurança pública teria prestado um grande serviço à nação se tivesse se preocupado em traçar estratégias sérias de enfrentamento eficaz, permanente, da criminalidade no Rio de Janeiro. Aliás, todo mundo sabe que as favelas do Rio de Janeiro viraram incubadoras de grandes marginais, tá certo? O marginal está sendo apertado em Salvador, em Manaus, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, a polícia está em cima, está investigando, corre para dentro de uma favela no Rio de Janeiro, porque lá tem a ADPF das favelas. Então ele não vai ser incomodado, não vai ter operação policial, de lá da favela no Rio de Janeiro ele pode comandar o crime organizado em seu estado. Então São Paulo e Rio precisam ser tratados com a prioridade que a situação exige. Não estou falando do governo atual,
Isso são questões que já vêm se arrastando por décadas, a cada dia piorando, e o governo federal não tem observado essa questão, ok? Vamos falar também sobre cortar na própria carne. Vamos falar sobre corrupção e interferência política nas corporações de segurança pública. Ora, se a PEC da segurança pública queria enfrentar a bandidagem no Brasil afora, ela precisaria se preocupar com a questão da corrupção policial nos estados onde ela acontece, ok? Não é só o Distrito Federal, que é uma unidade longe de corrupção nas corporações policiais. Graças a Deus aqui nós não temos isso como um grande problema. Outros estados brasileiros gozam do mesmo direito, mas ainda existem unidades da federação onde a corrupção é algo que precisa ser enfrentado nas corporações policiais. Interferência política exagerada nas corporações de segurança. A PEC da segurança, ao priorizar a meritocracia e a valorização dos bons policiais e a promoção dos bons policiais, ela poderia trabalhar também a não interferência de organismos políticos nas instituições de segurança pública, não é? Fazer do Distrito Federal uma vitrine para a segurança pública, o primeiro passo seria valorizar os policiais do Distrito Federal. Quem sabe começando pela equiparação salarial entre os policiais federais e a Polícia Civil do Distrito Federal. E a partir daí, a valorização iria para todas as instituições de segurança do DF. É bom lembrar para os amigos de fora de Brasília que o DF sempre contou com paridade de salários entre Polícia Civil e Polícia Federal. Então, caro ministro Lewandowski, a bola está na sua mão. A bola está no governo federal. Debruce-se sobre esse tema, que aí sim o senhor estará prestando um relevante serviço à cidade onde o senhor vive com sua família, que é Brasília, a capital do Distrito Federal. Valorizar a Polícia Civil do Distrito Federal é valorizar a segurança da unidade onde o senhor vive, onde os grandes líderes políticos do Brasil vivem, ok? E para terminar esse tópico de propostas que nós estamos apresentando para a PEC da segurança pública, eu gostaria de falar sobre o conceito de reincidência criminal. Reincidência criminal. Esse conceito arcaico que exige que o indivíduo seja condenado por um crime para ser considerado reincidente só na ocasião em que ele comete um novo crime após ter sido condenado pelo crime anterior, não atende mais aos anseios da sociedade. Reformular do ponto de vista legislativo o conceito de reincidência criminal seria um passo importante na PEC da segurança pública para melhorar a segurança para todos os mais de 220 milhões de brasileiros. Tranquilo, pessoal? Agora vem uma indagação interessante. Por que me interessa este tema PEC da segurança pública? Por que nos últimos dias esse foi o tema que permeou toda a mídia no Brasil, grande e pequena? As redes sociais só falam disso, o governo só fala sobre isso, governadores de estados só falam sobre isso. Por que isso interessa ao cidadão? Claro, meus amigos, segurança pública é feita não só para os agentes públicos de segurança. O destinatário da segurança pública é a sociedade. E a sociedade precisa dialogar, precisa se interessar, interagir sobre o tema. O cidadão comum precisa usar suas redes sociais para mandar um e-mail para o ministro da Justiça e Segurança Pública e dizer: senhor ministro, faltou o senhor debater a questão da audiência de custódia, faltou debater a questão da posse de arma para a defesa pessoal, faltou debater a valorização das carreiras policiais nos 4 cantos do Brasil, a começar por Brasília. Proteger o cidadão com políticas de impacto que realmente melhorem a vida, o dia a dia de cada um da gente é fundamental. E isso só vai acontecer quando a sociedade se envolver no tema segurança pública, se interessar pelo tema segurança pública.
Eu vivo no Distrito Federal, Brasília está aqui do meu lado. Os senhores não têm ideia quantas empresas fecham as portas, gerando desemprego, perda de renda, grana que deixa de entrar nos cofres públicos por causa da questão da insegurança. Os senhores não têm ideia como o desenvolvimento econômico do Brasil é impactado por conta da insegurança. Basta olhar para a indústria do turismo. Vá na Europa, vá no Japão, vá nos Estados Unidos ver o que se diz sobre a situação de insegurança que se vive no Brasil. Isso impacta na geração de emprego, isso impacta na questão da arrecadação tributária e o principal, na qualidade de vida do ser humano, de sua que é contribuinte. Então, viver em harmonia, viver num ambiente saudável, onde você possa curtir seu final de semana, quem sabe até tomar aquela cervejinha com picanha, né? Foi prometido, mas aí parece que sumiu a picanha, entrou o ovo no lugar. Mas o fato é que essa vida saudável entre familiares, amigos, colegas, vizinhos, para que ela exista, é necessário que cada um respeite o espaço do outro, viva em harmonia e, acima de tudo, possa ter segurança, beleza? Ora, pessoal, quem gostou desse conteúdo, não esqueça, eu vou solicitar novamente, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Nós vamos ter aí toda semana um conteúdo novo relacionado à segurança pública, ao bem-estar, à vida em sociedade. Alguns temas são polêmicos, outros são mais leves. O fato é que hoje nós estamos reinaugurando a nossa atividade no nosso canal do YouTube, mas nós precisamos de você. Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe esse conteúdo, siga o delegado Laércio nas redes sociais e você vai ter conteúdo de qualidade que vale a pena você ocupar seu tempo com ele. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo.